Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Hunters, a nova série da Amazon Prime Video, que ficou famosa em sua divulgação por ter o Al Pacino matando nazistas. Antes de mais nada, eu queria avisar vocês que eu escrevi também sobre essa série e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso vocês se interessem. Bom, antes de começar a falar sobre a qualidade da série, eu acho legal falar primeiro do formato dela, que é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, porque são 10 episódios aqui, 9 deles têm 1 hora e o primeiro 1h30, então é muito mais longo do que a gente está acostumado em séries que são lançadas todas de uma vez. Porque quando a Netflix e a Amazon lançam essas séries com todos os episódios no mesmo dia, é justamente para tentar fazer o público maratonar e falar sobre ela. Só que Hunters não é uma série assim tão fácil de se maratonar pela duração e por tratar de temas um pouco desconfortáveis em algum momento e tal. Então é uma escolha meio estranha da Amazon nesse sentido. Acho que nem boa nem ruim, mas é uma escolha que sai um pouco do convencional. E assim, é uma série que acho que à primeira vista todo mundo vai fazer uma comparação com Bastardos Inglórios, justamente porque são judeus matando nazistas. Lá no Bastardos Inglórios isso acontecia durante a Segunda Guerra Mundial, aqui vai se passar nos Estados Unidos na década de 70, mais precisamente em 77. E essa ideia de judeus matando nazistas não é algo que só o Tarantino trouxe, e historicamente teve grupos judeus que conseguiram fazer isso durante a Segunda Guerra Mundial. Mas aqui a referência, ela já inicialmente vai lembrar um pouco Bastardos Inglórios, e eu acho que depois da primeira cena, que pra mim é a melhor cena da série, uma cena simplesmente espetacular, que tem todo aquele lado tarantinesco, eu acho que depois disso a série ela se desgruda completamente desse mundo tarantino que a gente está acostumado a ver. Então todo aquele visual, todo aquele tom, a série ela traz em alguns momentos, em outros não. Isso é bom, porque Tarantino só existe um e não tem por que ficar tentando copiar o Tarantino. Então a série ela tenta buscar uma identidade própria, em alguns momentos acerta, em outros erra, então é uma série que eu acho que dá para apontar muitos acertos e muitos erros, mas o que não dá para falar é que ela não é ousada. Eu acho que é uma série que ela vai entrar num caminho muito perigoso e muito difícil de se trabalhar e que tem que tomar muito cuidado para não deslizar, e eu acho que nesse sentido eu acho que ela vai bem. Então a base da série vai ser primeiro de uma guerra secreta, então é algo como se fosse uma teoria de conspiração, que eles vão buscar alguns relatos históricos, então aquele lance dos americanos que pegaram alguns nazistas, cientistas e tal para a corrida espacial, algo que realmente aconteceu em alguma escala, e eles vão usar um pouco isso como o fio condutor da série e a partir daí construir uma grande guerra entre judeus e nazistas que está acontecendo debaixo do nariz de todo mundo, mas ninguém percebe que está acontecendo. Então aí já é o primeiro ponto que é perigoso de se trabalhar, que é a questão de teorias da conspiração, algo que se fortalece cada vez mais nos dias de hoje, mas eu acho que a série ela se sai bem nesse aspecto justamente por conseguir satirizar um pouco essa questão e não tornar isso tão sério assim. Outra questão que é perigosa, se não bem trabalhada, é toda a questão da vingança e toda a questão do nazismo. Então aqui vão ser judeus caçando e matando nazistas, e a série, se ela tomasse isso apenas como algo muito positivo, poderia ser perigoso, mas o que ela faz bem aqui é levantar questões. Sim, aqui os nazistas são muito caricatos e eles são os grandes vilões da história, como tem que ser. Só que os judeus, por mais que eles sejam os bonzinhos, entre aspas, a série ela levanta questionamentos. Então, tá certo o que eles estão fazendo? Só porque o outro lado é nazista, eles merecem morrer mesmo? Então isso não é algo que eu acho que eu não devo responder. A série também não vai responder isso claramente, mas ela vai deixar essa discussão no ar justamente para o público responder essa questão. Então, você acha que é certo o que os judeus estão fazendo na série? Talvez, tem gente que vai achar que sim, tem gente que vai achar que não, e eu acho que não tem uma resposta certa para isso. E o que eu gosto que a série faz também, que diferencia ela muito de Bastardos Inglórios, é o tempo que ela se passa. Então, se o Bastardos Inglórios ia fazer
até um lado meio satírico para falar de um problema daquela época e daquela vingança no momento em que o nazismo estava acontecendo. Aqui a série ela vai falar sobre o nazismo, mas que pode refletir muitas outras coisas, que são todos esses problemas históricos que a gente finge que não existe, mas que eles estão presentes ali. Então, o que a gente entende por nazismo na série pode refletir muitos outros problemas da sociedade. Então, a série ela fala bastante também dessa questão da herança histórica e como o que aconteceu no passado vai se refletir no presente. Então, acho que isso a gente pode pensar, sei lá, até pelo ponto de vista da escravidão, falar que, a escravidão ficou no passado, ela não tem mais reflexo hoje em dia. Não tem? Então, eu acho que é nesse sentido. O nazismo aconteceu no passado, mas ele também continua tendo reflexo hoje em dia. E acho que isso vai acontecer com muitas outras coisas. E eu acho que é por isso que eu falo que a série faz tudo isso muito bem. São terrenos perigosos de se trabalhar, até muita gente fala de estimular incels, esse tipo de coisa quando se trabalha violência, mas aqui eu acho que eles tomam os cuidados necessários, até tornando essa violência mais gráfica, até trazendo em muitos momentos esse lado mais satírico, e eu acho que é nisso que a série ela se diferencia de Bastardos Inglórios, mas ao mesmo tempo ela se perde em alguns momentos, que é em seu tom. Então, ao mesmo tempo que ela quer criar piadinhas e quer trazer personagens que são bem caricatos e bem da sátira mesmo, em outros momentos ela se leva bastante a sério. Então, eu acho que não tem problema em você trabalhar os dois mundos, desde que você saiba fazer a transição entre eles. Então aqui tem momentos, por exemplo, dos campos de concentração que são muito pesados, e aí de repente entra um corte e vem uma cena mais satírica. E isso vai acontecer bastante também com alguns recursos visuais e alguns recursos narrativos que a série vai usar. Acontece um pouco aquele negócio de vamos atirar para todos os lados, e sempre que isso acontece, você acerta alguns e você acaba errando outros. Então a série ela constrói desde o início esse lado mais satírico, até como vai apresentar os personagens com aquela quebra e fazendo uma brincadeira, e em muitos momentos durante a série vai entrar aqueles programas de televisão, sei lá, para fazer piada da ideia nazista e coisas do tipo, ou até outros recursos que não são pelo lado da sátira, mas até narrativos, como a animação que vai entrar só em um determinado momento da série. Então eu acho que são recursos legais, só que você tem que saber como usar e quando usar, e você tem que criar uma consistência neles. Parece que a série ela só vai usar esses recursos em momentos específicos, quando ou a série está ficando muito pesada e a gente vai trazer um momento mais lúdico, ou em um momento que, para fazer uma transição, eles falam, vamos introduzir esse recurso aqui para fazer uma piadinha. E isso acaba quebrando em muitos momentos dramáticos. Então, como eu disse, o momento que você está no campo de concentração, de repente você entra num programa de televisão com eles fazendo uma piada sobre a ideia do nazismo. Então acho que esse é talvez o grande problema da série. Em alguns momentos funciona, em outros não. Até como eles vão usar as referências aqui, eles vão usar referências de tudo quanto é lado. Então vai ter referência no começo já a Star Wars, vai ter muita referência aos quadrinhos, até como a narrativa vai se desenvolver. E eles também vão fazer muitas referências setentistas ou referências ao cinema. Então vai ter referência ao Blaxploitation aqui, mas vai ter referência também aos 12 Condenados, a Richard Dreyfuss e Dustin Hoffman. Então são muitas referências e muitas delas não vão funcionar para todos os públicos. Eu acho que na verdade vai ficar bem dividido. Alguns públicos vão pegar umas, outros vão pegar outras. Então nesse sentido eu acho que é o maior problema da série. Ela atira muito para todos os lados, tanto narrativamente, quanto visualmente, quanto com as referências. Em muitos momentos acerta, não estou falando que erra sempre, eu acho que em muitos momentos acerta, em outros não acerta tanto assim. E até nessa ideia, o que mais me incomoda visualmente é um recurso que a série vai usar muito aqui, vai usar exaustão até que ele perca o sentido. E isso que eu tô falando é o plano holandês, que é aquele plano que deixa a tela mais torta, digamos assim. E geralmente o plano holandês ele tem que ser usado com algum sentido. Então o sentido, por exemplo, sei lá, de um personagem sofrendo, ou um personagem passando por alguma coisa, alguma dificuldade mental e coisas parecidas. E aqui na série, inicialmente, o plano holandês ele vai entrar, parece que para fazer uma referência entre o mundo real, entre aspas, que é o que aconteceu no campo de concentração, e o mundo atual da série, que é como se fosse uma grande fantasia, até por isso essa mudança de tom. Só que ele usa tanto o plano holandês em quase todas as cenas
que chega um momento que parece que o plano holandês foi banalizado na série e ele só tá usando porque a direção aqui achou legal o plano holandês e achou legal usar ele até para fazer transição de cenas. E você pode estar pensando aí, por que esse cara tá falando de plano holandês se eu nem ligo pro plano holandês? Bom, você pode até não ligar para isso, mas você com certeza vai sentir isso assistindo a série. Porque a série, em muitos momentos, ela vai usar o plano holandês, que é um plano que não é algo confortável pra gente. É algo, pelo contrário, algo completamente desconfortável. Você tá tirando a simetria, você tá deixando o plano torto. Mas eu acho que apesar desses problemas, a série ela consegue nos cativar e consegue fazer a gente continuar assistindo numa boa, e não só continuar assistindo, como querer continuar assistindo e saber o que vai acontecer ali. E eu acho que muito disso é pela história meio absurda que ela conta, mas também um pouco pelos personagens, que inicialmente eles não cativam muito, até porque são personagens que a gente já viu em outros filmes e séries. Não são personagens, pelo menos inicialmente, muito profundos ou coisas parecidas. São meio que aqueles estereótipos que a gente já conhece. Então, é o ator fracassado, é o cara que veio traumatizado da guerra, é o herói clássico, aquele jovem que está entrando naquele mundo e depois que conhece aquele mundo não vai conseguir sair mais. É o cara mais velho, mais sábio que comanda o grupo. Ou até mesmo se a gente pegar os nazistas, tem o capanga neonazista lá americano, que é uma representação do T-1000 e de muitos outros capangas que a gente já viu no cinema. Então, inicialmente, a gente bate o olho e a gente fala, tá bom, a gente tá vendo personagens que a gente já viu 1000 vezes antes. Mas a série, ela vai bem ao tentar, pelo menos, introduzir um pouco a mais para cada personagem. Então, a gente sabe da relação da Foxy com a filha, pelo menos. E a gente conhece um pouco a motivação dela. O mesmo com o Joe, o mesmo com o casal ali mais de velhinhos. Então, a partir do momento que a gente conhece esses personagens melhor e a gente entende o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo, fica mais fácil comprar toda a jornada deles, ainda que eles pareçam muito com personagens que a gente já viu anteriormente. Então acho que no geral é isso, é uma série que acerta bastante, erra bastante, mas ela é ousada, ela toca em temas importantes e ela faz a gente querer continuar assistindo. Então eu vou fechar essa série, essa primeira temporada com uma nota 7. É uma temporada gostosa de se acompanhar, não dá pra fazer vista grossa pros muitos erros que ela tem também, só que ainda assim fico interessado por uma segunda temporada, e por ser uma primeira temporada, eu acho que ela pelo menos cumpre o seu papel. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou da série, se você concorda ou não comigo, sempre com educação a gente pode bater esse papo numa boa. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, então o podcast, o Instagram, que a gente produz conteúdo para lá. Também passa na descrição para ver a minha crítica escrita sobre a série, se você se interessar, que lá eu consigo abordar toda essa temática de uma forma um pouco diferente. Por hoje é isso e corta!